Para iniciar esse projeto, pessoal, eu vou dar uma espiada no meu e-book, onde eu conto para vocês aquelas noções básicas, talvez não tão básicas também assim, em que vocês podem utilizar para ter um bom projeto dentro do ArchiCAD. Eu inicio sempre dizendo para vocês que o mínimo que a gente precisa fazer, o mínimo necessário, é a gente responder 3 perguntas. Essas 3 perguntas são: qual é o meu objetivo nesse projeto? Então, eu já respondo para vocês. Estou fazendo um projeto legal de regularização. Por que você precisa responder essa pergunta? Para que você não comece a modelar pensando num executivo, num futuro muito lá na frente, que talvez não vá utilizar. Por exemplo, se eu vou fazer um projeto de regularização, um projeto legal, eu não preciso já colocar cor nas minhas paredes ou especificar qual tipo de piso que eu vou utilizar em cada área, ok? Então, isso é bacana, né? A gente já perceber para não investir um tempo falando sobre acabamento de algo que nem vai chegar a essa maturidade. A segunda pergunta é qual produto final que eu vou entregar? Ela está bem alinhada à primeira. Por quê? Se eu vou entregar um projeto que é mais 2D, eu estou falando de pranchas, eu estou falando de quantitativos para uma obra, um memorial descritivo, um modelo 3D. Então, qual deles você quer de fato entregar? Aqui eu preciso de um arquivo que seja impresso, né? Então, vou fazer um PDF de pranchas, bem explicativo, sobre plantas, implantação, situação, planta de cada pavimento, cortes e fachadas. Então, é algo muito mais simples, ok? Do que criar, por exemplo, um modelo 3D que eu vou utilizar para fazer uma renderização fotorrealística. Ok? Então, essa segunda pergunta é bem conectada com a primeira. E a terceira é: quem vai utilizar esse arquivo? Se você estiver achando estranho que eu estou olhando para cá, ai, gente, é que eu estou com 2 telas e eu estou me vendo na outra. E eu ainda não tenho esse foco total de ficar olhando para a câmera, sabe? Me ajuda muito a olhar para mim. E também tem uma colinha ali que eu estou com o e-book aberto, né, pessoal? Ele também me ajuda a lembrar de todos os tópicos que eu preciso deixar para vocês. Eles já acontecem aqui na minha cabeça, mas é claro, quando eu preciso falar, contar para outras pessoas, eu fico às vezes um pouco receosa de esquecer algo. Então, a colinha está aqui do lado. Mas voltando, qual a terceira pergunta? Toda vez que eu inicio um trabalho, eu imagino quem vai estar trabalhando comigo nas fases de projeto. Nesse caso, só eu mesma vou fazer esse projeto do início ao fim. Porém, se eu tenho uma equipe, se eu tenho consultores externos, se o meu próprio cliente vai ter acesso a esse arquivo, então tudo isso me faz pensar em formas de trabalhar. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe, eu preciso fazer um diagnóstico dentro desse projeto, mostrando o que eu já fiz, em que ponto eu estou, para que se em alguma parte eu precisar enviar esse arquivo para que outra pessoa possa fazer, ela tenha um histórico. Se eu vou trabalhar com consultores externos, fazendo uma compatibilização, eu preciso ter uma organização excelente. Não que a gente não vá ter trabalhando sozinha, mas eu vou cuidar ainda mais para que o outro consiga ter uma leitura plena do meu projeto. Se o meu cliente vai abrir esse projeto num 3D, eu preciso tomar cuidado para que a parte 3D do meu projeto ainda esteja mais rebuscada. Então, essas 3 perguntas me fazem analisar como eu vou trabalhar dentro desse arquivo. Passando disso, a gente vai para a lógica do ArchiCAD, que é sempre iniciando no seguinte: eu preciso fazer uma modelagem limpa, clara e lógica, ok? O que me ajuda a fazer isso? Ter um template eficiente. Porque quando eu estou com um template já muito bem elaborado, eu sei quais são os vegetais que vão estar ativos, eu sei os IDs já pré-definidos, os materiais de construção, as composições, elas já estão prontas ali para me ajudar, para não precisar ficar criando do zero. Os próprios favoritos gráficos, né, eles já estão ali para me ajudar. Por isso que um template, ele é uma dica de ouro para você trabalhar. Por isso que eu estou utilizando do ArchiCAD 26. Não que se você não tiver um template, você está de mãos atadas e não consegue fazer. Não é isso.
só que ele vai te auxiliar a ter mais rapidez, ok? Bem, eu acho que eu já falei ali o básico, então vamos começar? Vou diminuir aqui um pouquinho a minha visualização e bora lá. Vamos lá, pessoal. Eu estou iniciando aqui no meu template. O meu perfil do ambiente de trabalho, ele vai ser o atual. Vocês vão ver que eu coloco algumas paletas distribuídas pela minha tela, que me ajuda bastante, né? Por exemplo, o filtro de renovação, eu mantenho ele aqui. Isso me ajuda muito, porque geralmente eu faço projetos de reforma trabalhando com interiores. Então, esse filtro ele é muito utilizado. Quando eu abro o template, tem essa introdução básica, né, que eu faço para aqueles que adquirem o template ou para aqueles que eu fiz a implementação do software. Vamos lá, vou fechar. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é salvar o arquivo, né? Lembra daquela parte de organização? A gente tem que ser extremamente organizado. Então, a primeira coisa, eu venho em arquivo, salvar, eu vou procurar aqui a pastinha, certo? E vou colocar aqui o nome do meu arquivo. Esse arquivo vai se chamar Projeto Legal Saquarema. Saquarema é a cidade, é o município onde esse projeto vai ser feito. Depois de salvar esse arquivo, eu vou ter uma organização básica desse projeto. Então, eu vou entender qual unidade de trabalho eu vou utilizar, qual unidade de medida que vão estar as minhas cotas, né? Eu vou começar a pensar sobre esses itens. Vamos lá. A minha unidade de trabalho, geralmente eu trabalho em centímetros. Porém, foi um hábito que eu adquiri morando em Minas Gerais. Mas nesse trabalho aqui, como a gente já vai iniciar fazendo o terreno, quando eu estou nessa fase de terreno, eu gosto de trabalhar em metros. E aí vocês vão me ver tendo transições dentro do projeto na unidade de trabalho, modificando ela para metros e centímetros. Então vamos lá, ó. Opções, preferências de projeto, unidade de trabalho, onde está centímetro, vocês viram, né? Tá ali verdade aqui. Eu vou passar para metro e vou dar um okzinho. Maravilha. As minhas cotas, elas já estão pré-configuradas, né, e como vai ser aqui no município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, eles buscam sempre as cotas em metro, ok? É um município que aceita as cotas em metro, então já nem vou modificar porque elas já estão aqui embaixo em metro, mas se fosse necessário, tem aqui outras mais, beleza? O próximo é a gente colocar o nosso topográfico para ter a localização e o norte do projeto. Então vamos lá. Quando eu tenho um projeto, opa, deixa eu centralizar aqui a tela. Vamos lá, uma coisa que vocês vão notar no meu template é, eu tenho ponto de origem, mas vocês não vão ver as fachadas, porque eu tiro aquelas fachadas automáticas para iniciar o projeto e depois, tendo necessidade, eu coloco. Muitas vezes em projeto de interiores a gente não tem fachada externa. Então, por isso que vocês vão ver que a minha telinha está diferente. Vamos começar com o topográfico. Quando a gente tem um arquivo de topografia, como que a gente faz? Eu crio uma folha de trabalho, aqui eu já até tenho a folha de trabalho de levantamento. Para criar, a gente clica com o botão direito em cima, nova folha de trabalho independente, e aqui coloca, eu geralmente coloco uma legenda e depois a descrição do que é. Vou dar um cancelar porque eu já tenho. Essa é a minha folha de levantamento. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar a minha topografia e arrastar para dentro do ArchiCAD. Ele está colocando o valor de unidade em milímetro, vou dar um OK, e aí eu vou localizar. Esse terreno, pessoal, ele é um terreno que é dividido lote A e lote B, ok? Eu tenho uma extremidade que ela é reta e a outra é levemente inclinada, bem levemente inclinada. Para facilitar o meu processo, eu vou escolher uma das quinas desse terreno para colocar esse terreno no ponto de origem. O que é ponto de origem? É onde a coordenada do ArchiCAD é 0 para todos os x, y e z, ok? É o ponto de coordenada 0.
E por que que ele é importante? Porque lembra, se eu fosse compartilhar isso com outra pessoa que fosse fazer uma compatibilização, ela precisaria saber onde está o meu ponto de origem, para assim ela criar o projeto dela a partir daquele ponto de origem, e na hora que a gente fosse juntar os IFCs, eles montassem um no outro como um Lego, ok? Ah, Stephanie, não vou trabalhar com outra pessoa, mas organização é tudo, querida. Organização é tudo e cada vez que você praticar mais isso, mais expert você vai estar e esse processo vai ser lógico na sua cabeça. Você não vai ter que ficar pensando nisso a todo momento, ok? Então vamos lá, eu vou colocar essa pontinha aqui, ó, Ctrl D para mover, vou arrastar para o meu ponto de origem e assim eu vou fazer a localização dele, beleza? Então esse daqui é o meu terreno, ele não tem curva de nível, ele é um terreno todo plano, mágico, exato, ele é todo mágico. Ele é dessa forminha aqui. E aí agora, pessoal, o que que eu posso fazer? Eu já tenho o norte aqui. Eu vou fazer a minha localização desse projeto de duas formas. Uma, que eu vou preencher as informações do projeto e vou dizer em que rua ele está, ok? Eu posso pegar uma localização dele no Google também, para facilitar isso. E o que mais que eu posso fazer aqui? Ah, definir o norte, né? Definir a posição norte para o ArchiCAD. Vamos lá? Para iniciar esse processo, eu gosto de preencher as informações do projeto. Elas ficam aqui em arquivo, informações, informações do projeto. Stephanie, nunca vi isso. Então, isso é muito comum, esse tipo de reação é muito comum quando eu falo sobre o ArchiCAD, porque as pessoas estão com a cabeça em modelar, criar o 3D, fazer um corte, fazer uma fachada e não entendem que existe todo um processo de criação, tá? Eu estou mostrando para vocês o método Arc9 de criação. Então, esse aqui é um ponto fundamental. Por quê? Ó, nas informações de projeto, eu posso colocar o nome desse projeto. Então, esse daqui vai ser o projeto Saquarema. Eu posso fazer uma breve descrição dele. Então, projeto legal, opa, de regularização junto ao município de edificação unifamiliar. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Lembra daquela situação? Se eu tiver que contar com uma equipe, um estagiário ou uma outra arquiteta que trabalhe junto comigo, ela vai pegar esse projeto, vai abrir o projeto Info e vai falar assim: bem, o que que é esse projeto aqui? Já vai estar escrito, ó, é um projeto legal de regularização junto ao município de Saquarema de uma edificação unifamiliar. Ela já sabe qual é o objetivo, onde fica e qual tipo, qual a tipologia de edificação que a gente está trabalhando. Fase do projeto, que a gente já pode colocar, ó, projeto legal. Então, se eu estou dizendo para ela que estamos num projeto legal, esse vai ser o foco, ok? Essa parte de código de projeto, número de projeto, para quem tem um escritório bem organizadinho, isso é bem bacana. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, 2026-04, que seria o número desse projeto dentro do meu escritório, certo? Então, você pode ir colocando essas sequências para você ir categorizando os seus projetos, ok? Você pode fazer um briefing desse modelo, caso você esteja trabalhando com outra pessoa, como eu expliquei. Nessa parte do briefing é super importante você colocar aquelas informações que são reais e importantes para esse projeto. Olha, a gente tem ali um projeto legal aprovado no ano de 80 e pouco, e agora a gente precisa fazer, a gente tem tais implicações. Isso é uma forma do arquivo guardar informações e dar essas informações para vocês. Essa parte do briefing, depois você pode transformar ele num histórico do teu projeto, né, num memorial descritivo do teu projeto. Todas as informações que estão aqui, elas viram textos automáticos. Então, lá nas pranchas, vocês vão ver que esses nomes, essas informações que a gente vai colocando aqui, elas vão aparecer. Beleza? Bem, eu vou fazer aqui então uma parte onde eu falo sobre o projetista. Vocês vão perceber que eu não vou dizer muito sobre o cliente aqui para preservar a identidade deles. A mesma coisa sobre a localização exata desse terreno, ok? Para preservar os meus clientes.
Então, ó, nome completo do projetista, eu vou colocar aqui, Stephanie Fonseca. O número do CAL, né? Você pode colocar aqui, ó, CAL. Opa, já estava maiúsculo. CAL, A, e aí você tem o seu número. Eu vou colocar dessa forma assim, só para vocês terem essa noção. Empresa do projeto, a casa 9, arquitetura, LTDA. E aí você pode ir informando CNPJ, certo? Todas as informações, e-mail de contato. Essa daqui é uma parte muito importante porque ela vai aparecer nas suas pranchas. Então, isso aqui é importante você preencher e sempre dar uma revisada para ver se está tudo correto. Estando tudo correto, você já pode imprimir, você já pode visualizar nas suas pranchas e vão estar ali todas as informações coerentes, ok? Nessa parte aqui onde a gente tem endereço completo do terreno, eu vou preencher, ok? Eu vou colocar aqui, ó, estrada, Praia Seca. Eu vou dar um ok. Como eu disse para vocês, eu não vou preencher essa parte aqui do cliente. O meu template, todas essas informações que eles estão aqui, insira o site do escritório, insira seu arroba. É porque são textos automáticos que eles podem ser utilizados depois para criar um memorial, para criar o seu próprio contrato dentro do ArchiCAD. Sim, pessoal, dá para a gente facilitar, otimizar a nossa vida com informações que vão servir tanto para o nosso projeto, quanto para o contrato, para o memorial, inserindo isso apenas uma vez, beleza? Então, coloquei aqui, vou dar o ok. E agora, Stephanie, eu tenho terreno, eu tenho as informações, agora eu preciso encontrar o norte do meu terreno. O que que você pode fazer? Ó? Opções, preferências de projeto, e aí a gente vem aqui nas definições de localização. O nome do projeto que eu coloquei no projeto Info já vem aqui, ó, Saquarema, e o endereço dele está aqui, Estrada Praia Seca. Pessoal, e essa parte aqui de latitude, longitude, altura? Veja só, vocês podem lá no seu Google localizar. Vou colocar aqui em frente, colocar um pinozinho. Ele vai me dar a latitude e a longitude. Eu vou copiar essas partes aqui, ó. Copiei essa parte. Vou lá para o ArchiCAD, passo para cá. Ele corrige, tá? Então você pode copiar com a letra, com tudo. E ele vai corrigir. Vou colocar aqui o fuso horário de Brasília. E ali ele tá no nível do mar, tá 0. Beleza, coloquei essas informações aqui. Eu vou até fechar o Google. Ó, fechei o Google. Quando eu pedir para ele mostrar no Google Maps, por esse pinozinho que a gente fez, ele coloca a localização correta. Então, pessoal, isso é uma forma bem bacana que a gente tem de localizar o nosso projeto. E se vocês estiverem trabalhando com foto em sessão pelo Google Earth depois, é uma forma também de trabalhar com ele de uma forma bem legal. Ângulo do meu projeto. E eu não sei, ele está aqui. Como é que eu posso captar isso do topográfico? Eu vou dar um ok. Vocês vão ver que dentro da folha de trabalho eu não consigo pegar, eu não consigo definir o ponto norte. Porém, se você for no pavimento térreo e ligar o seu rastreamento referência, ou você, por exemplo, clicar no botão direito aqui e pedir para mostrar como rastreamento referência, você já vai conseguir fazer esse processo, ok? Ó, opções, preferências de projeto, definir o norte. Você vai colocar aqui, ó, vou pinar bem em cima e vou fazer orientação do norte. Esse norte, vocês vão ver que é um ângulo que é bem diferente, ele não é um 90, 180, vamos lá, ó. É o 302,96, ok? Então, se fosse para a gente chutar, seria muito difícil, né? Se fosse para a gente, ele está a 300 graus. Aqui a gente já consegue captar certinho junto da topografia. Beleza? Acho que nesse primeiro momento aqui, só está me faltando falar para vocês sobre a parte de níveis, né? Falar sobre os níveis que eu vou trabalhar
a minha edificação. Então, vocês podem ver que quando a gente está no mapa de projeto, eu tenho aqui os pisos. Os pisos são os níveis, ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou nas suas definições e vou dizer que primeiro eu tenho um pavimento térreo com 3 metros. Eu vou ter o meu pé direito. Depois, antes da cobertura, eu vou botar aqui um inserir abaixo, eu vou ter o pavimento superior. Que também vai ter 3 metros, a cobertura. E logo acima, eu vou criar um pavimento que ele é só de visualização. Ele é para que a gente crie a nossa planta de implantação, que ele vai ser a implantação. Quando chegar nos cortes e nas fachadas, que geralmente a gente coloca aquele tracejado mostrando os níveis, eu não quero que ele apareça, né? Fique voando uma linha lá em cima dizendo implantação. Então eu desmarco essa caixinha aqui. Digo que eu não quero que ele seja visualizado nesses níveis de projeto, ok? Vamos lá, pavimento térreo superior e cobertura. Esses 3 metros que estão aqui, eu sei que é o meu pé direito. Por quê? Lá a gente eu tenho já as plantas, pessoal, são bem antigas. Esse projeto foi aprovado em 84, ok? Vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ele é um projeto que foi feito basicamente à mão, ok? E tem a aprovaçãozinha dele aqui, ó. Vou mostrar assim para vocês. Tem a aprovaçãozinha dele que aconteceu em 13 de agosto de 84. Sendo assim, eu precisei aqui dar uma olhada na altura do pé direito e considerar a sua laje. Então, ele tem um pé direito livre de 2,80, uma laje de 20. Por isso que saiu esse pé direito de 3 metros, tá? Isso não saiu da minha cabeça. Combinado? Então, eu vou dar aqui um okzinho. Ok? E aí eu já tenho os meus pisos. Agora sim, eu fiz a parte burocrática do ArchiCAD. Preenchi o projeto info, localizei o norte, coloquei ali as minhas unidades de trabalho, relacionei os meus pisos, trouxe o topográfico, que é externo. Agora sim, eu posso começar a modelar. Dessa forma, então, eu vou criar um novo vídeo. Vai ser o vídeo 2, onde eu vou começar a modelar o meu terreno junto com vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Se esse processo de introdução ele está servindo para você, né? Eu vou pedir para que você deixe aí o seu curtir, deixe o seu comentário, para eu ir sabendo o que você está achando dessa metodologia de você ver como eu vou criando o meu método e vou criando o meu projeto a partir dele. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima.